Cada constelador tem uma forma de conduzir, e nem sempre isso acontece em todas as constelações, tá? Tudo depende do quanto o constelador mergulhou em si mesmo para conduzir. Alguém só leva alguém onde já foi. Então, aqui no meu campo é uma constelação muito espiritual, porque eu trabalho com espiritualidade, além de constelação. Então, isso acontece. Mas deixa eu dar boa noite para todo mundo que está Ah, tá. aqui. Boa Boa noite. noite, gente. Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente tem um assunto muito interessante para tratar. Deixa eu só ver quem nunca participou, que está aqui pela primeira vez, quem nunca participou de nada. Deixa eu saber quem está aqui pela primeira vez. Deixa eu ver vocês aí. A gente vai falar de relacionamento amoroso, né? Como que a gente conquista o relacionamento dos sonhos? Existe um caminho para isso, é possível, e de fato toda conquista exige um esforço, né? Então eu vou trazer aqui para vocês esse conhecimento, para que vocês possam se abrir mais para as constelações, entendam qual é a dinâmica da constelação, por que que a gente constela, para que a gente constela, e por que cada um precisa fazer o seu próprio movimento, né? O que é fazer o seu próprio movimento? Olhar para a sua questão. Porque a gente, normalmente, a nossa questão é diferente do outro, porque existem muitas variáveis que nos levam ao resultado que a gente tem. Então, quando a gente participa, a gente vai se observando dentro das dinâmicas que a gente representa, a gente participa. É muito importante porque a gente vai se observando, né? Vendo quais são as dinâmicas que nós estamos emaranhados. Mas é muito importante cada um olhar para a sua, né? E fazer o seu próprio movimento, porque aí isso tem muito mais força. Mas vamos lá, deixa eu só ver quem nunca participou, que eu preciso virar do lado, que eu preciso enxergar aqui na câmera aqui da TV. Deixa eu ver aqui quem nunca participou. Deixa eu ver, se vocês quiserem escrever aqui, deixa eu só achar onde está o chat aqui, ó. Deixa eu ver quem nunca participou, se quiser falar aí da onde é, sejam bem-vindos aí. Deixa eu só achar aqui. Achei aqui, vamos lá. Bom, já participou, legal. Tem alguém que nunca participou de constelação? Não sabe, um que eu tô, um que eu vou, o que que é isso? Que raio de negócio que é esse negócio do céu, das estrelas? Alguém nunca participou? Todos já têm um conhecimento? Bacana, todo mundo já conhece aí um pouco. Bom, deixa eu ver aqui. Nunca participei, tá? Paula nunca participou, eu nunca, Eliane também. Legal. Aham, já participou da minha. Tá, legal. Como a colega falou, né, existe um modelo de constelação tradicional Bert Hellinger. É uma linha que se segue modelo. Tem gente que mantém o modelo tradicional de Bert Hellinger. Eu não mantenho. Eu tenho 3 formações de 3 mestres que criaram as suas próprias linhas, né? Bert Hellinger, constelação estrutural, que é uma constelação muito usada para negócios, para empresas, e constelação quântica, que é uma variação das constelações. Então, dentro de tudo isso, eu criei o meu próprio método, que eu aplico ele de uma forma individual e de outra forma em grupo. E aí eu aplico várias outras técnicas, né? Aplico a apometria, e outras ferramentas ali também, registro acástico, várias outras ferramentas que nos ajudam a ter resultados mais potentes, né? Quem trabalha com o modelo Bert Hellinger só trabalha com o modelo Bert Hellinger, é fiel
a essa condução. E não tem certo e errado. Tem aquilo que faz sentido para cada um, tá? E Bert Hellinger diz assim: sempre nós encontramos o constelador certo para que a gente possa se abrir para essa oportunidade, né? O constelador certo sempre chega a você. E aquele que chegou é aquele que é necessário para você, e não necessariamente é para todos, é para aquele que se chega, tá? Então, nós olhamos com essa postura dentro das constelações. Bom, nunca participou, tem. Tá. Agora o que eu quero saber, vamos lá. Quem aqui é casado? Aí nós vamos fazer assim, ó. Quem é casado vai colocar o coraçãozinho na tela, só para eu identificar. Quem é casado, vocês sabem colocar o coraçãozinho? Aí vocês apertam. Aqui, ó, tem uma carinha, aí vocês apertam o coraçãozinho só para eu ver quantos casados tem e quantos a busca do amor dos sonhos tem. Vamos ver. Tem mais solteiro do que casado? Uma, duas, três. Deixa eu ver quantos tem. Uma, duas, três. Três casados e o resto estão todos solteiros. Tá, legal. Então aqui eu vou falar mais para os solteiros do que para os casados, embora o conhecimento é o mesmo para quem está solteiro e para quem está casado. A base, né, do conhecimento é a mesma. Só que quando eu já estou casado, eu vivo uma dinâmica, e quando eu ainda não casei, eu vivo outra dinâmica. Bom, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, só colocar aqui para falar com vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando da base da vida. Tudo na vida é relacionamento. Quando eu costumo dizer de uma forma bem simples para a gente entender, quando eu relo, né, quando eu me aproximo, eu aciono algo na minha mente. Isso são os relacionamentos, né? Existe o relacionamento familiar, interpessoal, relacionamento com dinheiro, com a vida, tudo é relacionamento, tudo na base das constelações é como eu aciono dentro de mim quando estou diante daquela pessoa ou daquela situação. Esse é o maior objetivo das constelações, né? Por isso que a gente coloca representante para enxergar aquilo que muitas vezes a gente não enxerga sozinho, porque às vezes nós estamos olhando sobre o ponto de vista racional, e o racional é 10%. E quando a gente coloca ali, né, dentro das constelações, nós colocamos a nossa alma, o nosso inconsciente. E ali as reações são adversas, né? E às vezes as pessoas dizem: Nossa, mas essa não sou eu, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou assim. Será? Será que às vezes a gente não está enxergando quem somos, né? E normalmente a nossa maior dificuldade na vida é enxergar quem somos, e promover o nosso autocrescimento, nosso autodesenvolvimento e a nossa autocura. Essa é a primeira missão de todo ser humano, cuidar de si. E aí, quando a gente consegue, né, construir esse autocuidado, esse autodesenvolvimento, aí a gente vai para o outro. Por quê? O outro é sempre reflexo daquilo que eu não resolvi. Bert Hellinger diz que casamento, né, os relacionamentos amorosos, é a maior fonte de crescimento de todo ser humano. É ali que a gente mais se desenvolve, porque a gente está diante do outro no mesmo teto. Quando a gente diz casamento, a casa, mente. Então, é a mente coletiva de dois sistemas familiares que se juntam para criar mais um. Então, todo casamento é um desafio. Todo relacionamento amoroso é um grande desafio de crescimento. Por quê? O outro vai sempre mostrar para mim coisas que eu não enxergo sobre mim. Ah, mas o meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo, meu marido aquilo. Mas o que em você tem o mesmo comportamento? O que em você está em ressonância?
Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o meu marido, ele era agressivo, abusivo, alcoólatra, eu não sou assim, né? Talvez você não seja assim na mesma proporção que ele, mas você com certeza é assim em alguma área da sua vida. Então, Deus, né, ele criou a perfeição que é o casamento. Eu atraio aquilo que eu não resolvi ainda. Então, às vezes as pessoas passam por vários relacionamentos, né? Ah, vou até achar o certo, eu vou ficando com os errados. E talvez o certo já ficou lá atrás, mas de alguma forma eu não quis evoluir, eu não quis aprender e eu só quis julgar e condenar. Nós costumamos dizer que adultos assumem a responsabilidade e crianças acusam. Então, sempre quando você vai conversar com uma criança emocional, a pessoa vai te falar, porque fulano, porque ciclano me fez isso, porque Beltrano me fez aquilo, porque me fez aquilo. Ela é sempre olhando sobre o ponto de vista que o outro fez isso com ela. E muitas vezes ela não aprendeu a colocar limites, ela não aprendeu a se posicionar, ela não está no lugar dela, então ela não tem força. Então, quando a gente fala de relacionamentos, existem inúmeras variáveis para que a gente possa, de fato, ter um relacionamento saudável. Mas o que eu vou começar falando para vocês, né, como ter o casamento dos sonhos ou o nosso relacionamento amoroso dos sonhos, né? Porque eu acho que todo ser humano busca, né, duas coisas: dinheiro, porque a vida custa, namorar custa, passear custa, jantar fora custa. Tudo isso tem um investimento. Então, as duas coisas que as pessoas mais vêm buscar a constelação, né? Dinheiro e relacionamento amoroso. Só que uma coisa que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender é que o dinheiro é consequência de um relacionamento amoroso saudável, principalmente para quem é casado, principalmente para quem já se casou e muitas vezes separou e não terminou aquilo de uma forma com amor, né? Bert Hellinger, ele traz o seguinte: casamentos que não terminam com amor não terminam. E que, afinal de contas, é esse amor? Esse amor é a aceitação. Quando a gente traz nas constelações a palavra o amor, né? Eu tenho um programa que se chama O Amor que Cura e o Conhecimento que Liberta. A gente está referindo o amor de aceitação. Então, quando eu termino um relacionamento, eu preciso aceitar a minha responsabilidade. Eu preciso aceitar que 50% é meu. Eu sou responsável por aquilo ter acontecido da forma que aconteceu. Mas, Sirlene, a pessoa, ela é agressiva, ela batia, ela espancava, ela estuprava, ela era alcoólatra, ela era, usava drogas, ela era o cão, ela era... Não importa, tudo está em ressonância. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, se a pessoa atraiu alguém com todas essas características, é porque ela também tem aquelas características. Não existe injustiça, não existe anjinho de candura. O que existe é lei da atração, né? Eu atraio aquilo que eu vibro. E a maioria das pessoas, né, dentro de uma sociedade, está sempre culpando o outro. E parabéns por vocês estarem aqui aprendendo a serem autorresponsáveis, né? Isso se chama evolução. Eu evoluo quando eu trago a responsabilidade para mim, né? Adultos evoluem. Crianças, elas continuam chorando, reclamando, esperando. Então, o estado adulto é o estado que assume responsabilidade, assume riscos, né? Não existe o casamento perfeito, mas eu construo uma relação harmoniosa, né? Existem bases de construção da nossa relação. E para isso, quanto mais conhecimento sobre mim, mais eu consigo atrair as pessoas da qual eu desejo me relacionar.
É interessante que quando a gente pergunta, né? Se eu perguntar para vocês que estão solteiras, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para quem já está casado, mas como a maioria aqui é solteiro ou está à procura, né, do seu grande amor, a maioria das vezes quando a gente pergunta como que é a pessoa que você gostaria, aí a pessoa enche, né, 1 milhão de qualidades. Eu quero que seja amoroso, responsável, ganhe bem, trabalhe, que é o mínimo, né? Acho que todo mundo quer isso. E aí a pergunta é: o que você tem a oferecer? Quem é você? Você é aquilo que você está exigindo? Você é aquilo que está exigindo? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta quando a gente. Isso serve para solteiros e casadas, tá? Por quê? Porque a nossa postura é a mesma. Porque às vezes a gente exige do marido posturas ou algumas abrir mãos de alguma coisa, mas a gente mesmo não está aberto a servir, né? Nosso papel como mulher dentro de um relacionamento é do servir. E aí entra numa outra questão, né? Por exemplo, vou falar sobre mim. Eu me casei muito jovem, né? Eu tinha 17 anos quando eu casei e eu queria mais era fugir de casa. Então eu engravidei sem querer, claro. E meu pai me obrigou a casar, né? Mas eu ia casar, mas ele criou um caos lá e aí eu me casei. E olha que interessante, a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, eu repeti um padrão. Então, sempre quando a gente vai olhar para relacionamentos, a gente vai olhando os padrões, né? Minha mãe casou numa situação também forçada, né? A vida forçou ela a casar. E eu também aconteceu a mesma coisa. E aí, quando eu me casei, eu era apenas uma, já casei grávida, né? Era apenas uma criança, cuidando de outra criança. E naquele momento não tinha maturidade, você não tinha YouTube, você não tinha informação que a gente tem hoje. Graças a Deus, tudo ficou mais fácil, e a cada geração as coisas vão ficando mais fáceis. Por quê? Porque o conhecimento está aí disponível para todo mundo, hoje, inclusive gratuito, né? E na minha história, eu não aceitava que estava casada. E aí eu já me fechei para o relacionamento. Eu me fechei. Por quê? Eu tinha problemas com meu pai, tinha problemas com a minha mãe, eu já tinha assim 1 milhão de problemas, eu era revoltada, problemática. Todos os desafios ali de criança, de infância, fui abusada. Então, eu já entrei dentro do relacionamento, a gente chama de vingança. O que é uma vingança, né? Principalmente nós mulheres temos muito disso. Dentro da relação pai-mãe, né, casal, marido e mulher, a gente tem ali várias posturas, né? Então, quando a gente vai fazer um olhar sistêmico, né, quando eu vou fazer ali uma terapia, eu coloco, né, a ordem, começando no nosso momento de gestação, na nossa primeira infância, depois a gente tem o nosso contato com a sexualidade, depois a gente tem o nosso contato com o lado profissional, depois com a vida adulta, depois mulher, depois esposa, depois mãe. Então, a gente tem uma ordem, inclusive interna dentro da gente, né? Para que a gente se encontre dentro do nosso lugar, a gente precisa estar com essa ordem interna em harmonia. Só que na minha história já começou com desordem desde pequena. E é interessante uma coisa que eu nunca havia percebido, o quão em desordem eu estava, é que eu tinha maior orgulho de falar que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu já vendia Avon e eu já criava o meu dinheiro. Isso tem um lado muito bom, né? Porque você já é uma criança independente, você já cria dinheiro. Isso tem um lado muito bom. Mas ele tem um lado muito perigoso, que é o lado da desordem, né? Aos 10 anos, não era o meu lugar de estar provendo o meu próprio dinheiro. Havia uma desordem ali que eu já assumi um papel ali do masculino. Olha que interessante. Eu sempre tive uma força masculina muito grande e já começou ali na infância. Então,
um dos maiores desafios de nós mulheres é estar no nosso lugar do feminino. A minoria, né, normalmente que eu atendo está no lugar de feminino. E o que é estar no lugar de feminino? É estar no lugar de acolhimento. Principalmente essa geração agora, as mulheres foram para o mercado de trabalho, foram para ser autossuficiente, autossustentável, auto tudo. Então, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Eu era muito assim. Eu faço, eu aconteço, resolvo. Falava para os meus filhos, deixa comigo, pede para a mãe, não pede para o pai, não, deixa que eu resolvo. Então, isso é uma forma da gente se vingar do masculino. Então, e a gente vai criando vinganças ao masculino, ignorando, pisando em cima deles. Então, isso é uma característica das mulheres. Então, nós, mulheres, trazemos essa força já da nossa ancestralidade, né, de gerações que mulheres foram humilhadas, que mulheres foram estupradas, mulheres foram usadas, e isso já foi criando dentro do nosso sistema familiar uma desordem. E aí a gente vai nascendo e a gente vai se emaranhando com essa desordem. E isso causa um grande problema nos relacionamentos. Por quê? Porque eu não entro no meu lugar do feminino. Então, muitas vezes eu estou no masculino e aí eu quero um homem forte, né? Um homem masculino, um homem que se posiciona. Só que se eu estou no lugar do masculino, são dois homens. E essa relação, ela vai travar, ela vai inclusive travar uma guerra. Por quê? Porque eu não estou no meu feminino, eu não estou no lugar de acolhimento. E aí, dentro dos casamentos, a gente vai ter um grande problema. Por quê? Normalmente, a mulher, uma mulher muito forte, ela vai atrair um homem mais fraco no masculino. Porque a mulher, gente, ela tem um poder gigantesco. Nós, mulheres, temos um poder energético, espiritual, muito maior do que o dos homens. Muito maior. Porque a nós foi dado o poder da criação. Então, a mulher, por ela ter recebido, por ela ser esse portal divino, ela tem um poder de construção gigantesca. Então, quando uma mulher quer, ela transforma um lar, ela muda o marido, ela muda a casa, ela muda os filhos. Claro que dependendo do estado, o esforço dela vai ser maior, mas é possível. É muito mais fácil uma mulher mudar toda uma família do que um homem, porque a nossa força é de criadora e também de destruidora. Na mesma potência que eu tenho a força da criação, eu tenho a força da destruição de uma família. Quando nós vamos olhar os relacionamentos, normalmente, né, quando os filhos são pequenos, quando há problemas, os filhos adoecem muito, tem conflitos com os filhos, o que que acontece normalmente, né? Essa mulher não se abriu para o masculino. E aí ela começa a se vingar, né? Aí os filhos se vingam da mãe, os filhos se vingam do pai. Então, nós criamos muitas e muitas e muitas dinâmicas quando o relacionamento do casal, né, dos nossos pais, né, eu como adulta, hoje na responsabilidade de mãe, então eu como mãe, eu tenho muita responsabilidade no resultado dos meus filhos. Por quê? Porque eles são aquilo que eu resolvi e aquilo que eu não resolvi sobre mim. Assim como os nossos pais, né? Nós somos resultados daquilo que eles resolveram e daquilo que eles não resolveram. Claro que agora nós, como adultos, nós não vamos cobrar dos nossos pais. Nós vamos, a partir de nós, assumir a responsabilidade e corrigir todas as desordens, todas as questões que estão ali a partir de nós, para a gente não levar adiante, né? Esses desequilíbrios, essas desordens, essas exclusões, toda desordem traz uma exclusão, toda desordem traz um desequilíbrio entre dar e receber. Então, dentro de um casal, há muito, dentro das leis sistêmicas, né? As leis do amor, que são as leis da constelação, elas são baseadas em três leis. Ordem, que é uma hierarquia, né? Aquilo ou quem veio antes tem precedência de quem veio depois. Ou seja, dentro de um casamento, é muito interessante isso.
Dentro de um casamento, o casal, ou seja, a mulher, sexo, adulta, vem antes da mãe. Então, muitas mulheres se perdem na maternidade, no excesso da maternidade, e elas se anulam como mulher, como esposa, como vida sexual. E o sexo, gente, anda junto com o dinheiro. Casal que está travado na vida sexual trava a energia do dinheiro. Então, precisa curar essa relação para que o dinheiro possa prosperar. Porque energia sexual é energia do dinheiro. Para quem está solteira, precisa estimular a energia sexual, seja pessoal ou com parceiros, né? E dependendo do estado que esteja, às vezes viver ali a alegria, a felicidade e o prazer sozinha é o que se tem naquele momento e se faz necessário, gente. Isso tem muita força. Prazer, alegria andam junto com a energia do dinheiro. Então, se eu estou travado no meu relacionamento amoroso, eu estou travada em todas as áreas da minha vida. Então, vai travar o dinheiro, vai travar, às vezes, normalmente, né? As mulheres que trabalham, né, colocam o trabalho à frente, eu não estou dizendo que isso está errado, eu fiz isso por muito tempo, mas que colocam o seu trabalho em primeiro lugar, elas nem percebem o quanto elas estão desconectadas do seu casamento. Porque sem consciência é muito difícil a gente conseguir driblar tudo isso, né? A gente vai sobrevivendo a vida. Esses dias eu ouvi uma cliente que eu tratei há uns 3 anos atrás, a gente fez um processo. Eu acredito muito, gente, em processo de terapia, em processo sistêmico, em processos de constelação. Tem profissionais que dizem que você deve constelar uma vez por ano, e por Bert Hellinger, por muito tempo, né, dizia que você constelava só uma vez na vida, mas eu acredito muito no poder das constelações. Eu não acredito em uma constelação só, eu acredito num processo. Eu acredito que a gente tem muitas coisas para olhar, e eu acredito que a gente precisa mergulhar dentro da gente mesmo e tirando igual cebola, né? Eu vou abrindo quando eu supero algo, aí vem mais uma coisa para eu superar, e assim que a gente cresce, evolui igual uma escada. Então, eu acredito em processos sistêmicos, né? Quando eu falo em processos, a gente tem a terapia, que é ouvir o cliente, e a gente tem a constelação. Constelação não é terapia, tá? Fazer uma sessão de constelação, ela não é terapia. Por quê? Porque nós, profissionais, não precisamos e nem devemos ouvir o cliente. Ele só precisa trazer a questão e nós colocamos no campo, e a informação vem, e ele precisa interagir com aquilo, se abrir com aquela informação, né? Isso é constelação tradicional. Então, existe constelador que é terapeuta e existem constelador que não são terapeutas, tá? Então, a função dele é só conduzir o campo, trazer a informação e deixar para você que aquilo processe, né, dentro de você. E esse processamento pode demorar até 2 anos, quando você trabalha aí dentro de uma constelação tradicional. Como eu disse, não tem certo e nem errado. É aquilo que se adequa à sua necessidade. Eu, como vim de um processo de muito sofrimento, de muita treta, de muito problema. Quando eu conheci a constelação, eu falei, Jesus, o que que é isso? Que negócio doido. Eu quero fazer um monte. E aí foi interessante que eu fiz a minha primeira, eu terminei, eu falei para a consteladora, pelo amor de Deus, quando que eu já posso marcar outra? Aí já marquei a outra para o outro final de semana. Aí terminei a terceira, a segunda, já falei, vamos fazer a terceira. Eu tenho muita coisa para resolver. Agora que eu descobri que tem uma coisa que pode resolver minha vida. Aí na terceira ela falou: calma, Sirlene, calma, 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 calma. Vamos esperar um pouquinho. Aí foi aí que eu fui procurar um curso, que eu falei: eu preciso me curar, preciso resolver. E eu acho que é esse negócio aí que vai mudar a minha vida. E de fato, foi muito assim. Eu me entreguei de corpo e alma dentro do conhecimento das constelações e de várias outras ferramentas, porque para mim, de fato, foi um processo, foram muitas, 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 muitas constelações para conseguir hoje eu estar aqui feliz, realizada, em paz e plena, para trazer esse conhecimento para vocês. Bom, até aqui.
para eu falar sobre o relacionamento dos sonhos, né? Que eu sei que é isso que vocês estão querendo. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu, Pode oi, falar. Oi, Andresa. Boa oi. noite, colegas. Silene, assim, eu fiquei bem impactada, assim, com uma situação que você colocou aqui, não é e feliz ao mesmo tempo, do poder que a mulher tem de construir ou de destruir o lar, e eu acredito que isso é válido para qualquer situação nas nossas vidas. Uhum. E, assim, o que eu penso, assim, sobre isso, eu não sei se você ainda vai falar, qual é o caminho para a Ah, gente tá. conseguir chegar até aí, não é? Porque, assim, às vezes a gente se vê perdida. Na minha experiência mesmo, sabe que eu antes já falava para mim, gente, eu construo um castelo e eu destruo esse castelo. Uhum. Porque tanto o poder de criação quanto de destruição realmente é muito grande. Quando a gente vive isso que você falou, não é da mulher trabalhar, eu tenho muito esse comportamento de bater muito de frente. É como se fosse uma vingança por algo que a gente não conhece, não é? Uhum. Não sabe ao Uhum. certo. E eu percebo, e quando você vai para aquela situação, eu tenho que assumir o meu papel de mulher, você se sente. O sentimento que eu tenho é de me sentir diminuída, é como se eu Uhum. estivesse perdendo a minha vaidade, não é para poder me submeter a uma outra pessoa. E eu não sei se isso também tem relacionado ao nosso aspecto histórico familiar, não é das nossas gerações, porque as mulheres realmente elas têm uma questão de subserviência muito grande, de muito sofrimento, e até hoje a gente se vê assim com homens ainda muito grosseiros, não é? Que não assumem às vezes o seu papel, sabe? É um emaranhado mesmo. Esses conflitos assim é uma situação bem complicada. E aí eu teria uma outra pergunta para você, né? Eu já fiz uma constelação com você que foi maravilhosa, gente, super recomendo. Estou pensativa até hoje, fiz ontem. E assim, né, quando você fala assim, eu percebo que você também aplica os conhecimentos como se fosse terapeuta, não é? Nas constelações. Não é só fazer aquela constelação. Também tem as orientações do que a gente precisa fazer, como que a gente precisa dar esse segmento. Era só para entender mesmo essa questão. Tá, o que você falou. Existe a constelação, existe o constelador, que na verdade nós classificamos, ele é um facilitador, né? Nós nos formamos facilitador, mas nós não nos formamos terapeuta, tá? Então, todo facilitador de constelação, ele é um facilitador, ele não é um terapeuta. A gente precisa buscar outros conhecimentos, fazer outros cursos para se tornar um terapeuta. Eu sou terapeuta e facilitadora e treinadora, porque eu treino consteladores também a ter resultados, né? A fazer isso que eu tenho paixão em fazer, que é conduzir um grupo. Para um constelador, o maior desafio é, conduzir um grupo com pessoas online. Esse é um desafio desafiador para todo constelador. É a parte mais difícil do processo, mas é a parte que eu sempre me identifiquei, para mim sempre foi a mais simples, porque acho que era uma questão de alma, então é uma coisa que eu gosto muito. Então a gente tem a constelação com bonecos, né? Então a gente tem assim os bonequinhos que eles podem ser em água, eles podem ser em papéis, eles podem ser inúmeras possibilidades, né? A constelação ela traz muitas possibilidades. Bert Helling não criou constelação com bonecos, mas foi a evolução das constelações que foram trazendo outras vertentes aí. Então, ela é sempre extremamente benéfica para qualquer pessoa, inclusive para aquele que diz que não sente nada, que não percebe nada e que não viu nada, ela vai atuar da mesma forma. Tamanha a força que ela tem. Quanto ao que você falou, né, que nós mulheres temos o poder de construção e de destruição, isso é um fato na sociedade, né? Então, nós mulheres, quando uma mulher quer construir, ela constrói. E quando ela quer destruir, ela de fato destrói, porque nós recebemos de Deus esse poder. Dentro de um casamento, por mais que vocês, no olhar de vocês, olhem que a vítima, né, aquela mulher coitada, aquela que apanhou, aquela coitada, ela é o elo fraco da história ou do relacionamento,
nós não olhamos dessa forma. A vítima é sempre a vilã, é sempre a que aprisiona. A vítima é a sempre que fica com mágoa, é a que fica com rancor, é a que fica com a vingança. Por quê? Porque se eu sou vítima, eu aprisiono o meu algoz, né, que nós chamamos, aquele que me maltrata, aquele que me machuca, a minha raiva, o meu ódio, que eu não externo, eu aprisiono. E é no aprisionar que eu aprisiono aquele que me machuca. Então, o nosso olhar sistêmico, nós, como consteladores, nós somos extremamente neutros. A gente não pode, a gente não deve acreditar em injustiça. Eu não acredito em injustiça, embora isso foi uma construção interna minha de me tratar, porque eu sempre fui revoltada, eu achava que o mundo era injusto, eu achava que Deus era injusto, mas se Deus é tão bom, por que que as pessoas têm que passar fome? Por que que as pessoas têm que ser assassinadas? Porque essas tragédias que a gente vê aí, né? Eu, antigamente, se eu já ia julgar Deus porque o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, eu sempre fui muito julgadora e eu achava que tudo era culpa de Deus. Já nem que era culpa da pessoa. Eu achava que era culpa de Deus, eu achava que se Deus é tão bom, ele pode intervir, por que que ele não evitou esse problema ou essa tragédia, ou ele não evitou coisas que tivessem acontecido comigo? Então, eu vivi um processo de transformação, de cura e de autoconhecimento meu para hoje eu ter 100% de certeza que não existe injustiça. Tudo está a serviço de algo, né? Bert Hellinger traz isso. Está a serviço de algo. O que que é esse algo? Uma reparação. Não importa, gente, se há 5 gerações atrás a sua família tirou a vida de alguém em alguma geração, se alguém não tiver a consciência de interromper esse ciclo, essa vida vai ser cobrada e alguém vai perder a vida. A vida cobra vida. Isso são padrões sistêmicos, eles vêm de gerações em geração. Mas você pode dizer, mas Silene, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem estava lá, eu não tenho nada, isso é injusto. Não. A vida só chegou a você, por quê? Porque tragédias aconteceram. E o nosso olhar sistêmico é sempre um olhar de aceitação daquilo que foi. Ah, mas eu apanhei, você tem que tratar os traumas. Claramente eu não vou, eu por muito tempo, como eu fui abusada, eu tratei muitos abusos. E claramente, hoje, eu, Sirlene, adulta, tenho plena consciência que eu atraí os abusos, tá? Então isso precisa ter muita responsabilidade para ouvir. Eu tenho plena certeza que eu atraí. Mas, Silene, uma criança que é abusada, ela é só uma criança. O sistema cobra, tá? Então, aquilo que não é resolvido no passado, inclusive teve um tempo aí atrás, eu nem lembro que uma história que a menina, acho que de 12 anos, foi estuprada, e estava um negócio se tirava o filho, se não tirava o filho. Aí foram ver a história, a mãe dela foi estuprada, a avó dela foi estuprada. É um padrão de geração em geração, até que alguém traga conhecimento, traga o amor no seu coração e interrompa esse ciclo, porque senão o filho dessa criança também vai ser estuprado. É um padrão que vem. Então a constelação ela tem esse olhar na aplicação das leis do amor, né? Bert Hellinger traz como as leis do amor, que são ordem, pertencimento e equilíbrio. Como que Bert Hellinger chegou nessas leis? Ele era padre, em observação, quando ele ia fazer o trabalho dele de cuidados lá na África, né, que eles iam lá ajudar e catequizar, né, eles queriam converter as pessoas, ele começou a observar o comportamento das tribos. E dentro do comportamento, ele percebia que as tribos tradicionais, né, raízes, elas honravam muito seus ancestrais, né? Elas honravam os mortos, né? Até hoje a gente vê lá histórias na África que a pessoa morre, mas eles ficam lá a pessoa não sei quanto tempo lá cultuando aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, são tradições, né? Então, ele nas observações dele, ele percebeu dinâmicas de ordem, né? Por que que as pessoas não tinham, às vezes, os comportamentos que a gente tem aqui, lá na África, né? Nas tribos, que são extremamente ancestrais, né? Então, eles eram tribos que cultuavam guerra,
que cultuavam várias coisas que nós aqui não tínhamos esse costume. Então, tudo que Bert Hellinger diz é tudo sobre observação. Por isso que, quando vai haver uma constelação em grupo, o constelado, ele observa. Então, tudo dentro da constelação é observação. E para a gente observar, a gente precisa estar em estado de presença, né? E a maioria de nós ou está preso no passado que não resolveu, e aí acabamos indo para um futuro que a gente tem medo, mas poucos de nós vivemos no presente. E a vida, a força, o amor, a prosperidade existe no estado de presença, na observação dos pequenos detalhes, na observação de ver Deus em tudo, de ver a grandiosidade da criação. Isso é um processo de evolução do ser humano, porque a gente vem com um monte de trauma, né? Os nossos traumas começam lá na gestação, que a gente ouve, vê e sente tudo que a mãe viveu dentro da sua gestação. Eu já acessei várias questões uterinas minha, né? Porque eu trabalho com regressão também. E uma das que eu fiquei muito impactada foi dessa que eu vi essa energia de vingança que eu trazia. E foi interessante que eu vi, né? Porque nós vemos, e quando acionado, nós lembramos. Eu vi a minha mãe com um vestido de bolinha azul, de bolinha branca. E eu vi claramente o vestido. E eu vi que ela estava grávida, né? E ela estava com meu pai. E aí eu fui perguntar para minha mãe, né? Mãe, a senhora tinha um vestido de bolinha azul? Ela falou, tinha. Onde você viu essa foto? Eu nunca vi essa foto. Na minha cabeça, eu enxerguei essa cena e naquele momento ali, a minha mãe estava suspeitando que o meu pai estava traindo ela. E aí ela se fechou com aquilo. Isso é vingança. Eu não coloco para fora, eu internalizo, me fecho e fecho o meu corpo, a minha energia para aquele masculino. Então eu digo, aqui você não entra mais. É assim que eu me vingo, tá? Então, a pessoa que se cala, a gente diz, a vítima é a que causa, é a que aprisiona, é a que se fecha, é a que é mais perigosa. Então, quando a gente vai, né, dentro das histórias que a gente vai ouvindo, sempre a vítima é aquela que está se vingando do outro. E o interessante é que nessa história da minha mãe, o que eu fui mexer, gente, para eu ir nessa vingança? Um problema que eu tive se chama acho que é trigêmeo. É uma dor insuportável, que é de um circuito elétrico que me deu quando eu estava fazendo um curso de memória uterina. E aí ele começou a falar e começou a me dar uma dor horrível, horrível, que é tipo o sistema nervoso, que é o choque elétrico, né? Problemas de sistema nervoso tem muito a ver com vingança, tá? Tem uma outra, que é a epilepsia, o olhar além, tá? Das doenças tem muito a ver com vingança. E a vingança é aquilo que eu preciso agredir o outro de alguma forma. E aí disparou em mim aquela dor, e era uma dor insuportável, insuportável. E foi assim, de um dia para o outro, e no outro dia já começou a doer muito. E eu fui ao médico, tal, fui no neurologista, aí me passou remédio, falou que isso não tinha cura, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz todo o procedimento, fui tirar chapa, procedimento médico que eu tinha que fazer, mas com o conhecimento que eu tenho, eu sei que toda doença existe algo por trás. E aí eu fui, né? Eu senti que naquele momento eu precisava fazer a regressão, e eu fui e eu cheguei no útero nessa vingança da minha mãe. Por quê? Porque naquele momento ela não falou, ela não expôs, ela não confrontou. Esse seria o equilíbrio. Quando a pessoa sofre algo, ela precisa devolver um pouquinho menos, né? Dentro das três leis, a gente tem a lei da hierarquia, lei do pertencimento, que nada nem ninguém pode ser excluído, e lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? É essa que os relacionamentos amorosos mais criam problemas. Por quê? Porque ela, no caso, recebeu ou achou, né? Não sei nem se ela confirmou isso,
mas ela achou que estava sendo traída. O que que ela tinha que ter feito ali na hora? Ela tinha que ter confrontado, porque ela não tinha que ter guardado aquilo para ela. Ela tinha que ter confrontado, né? Bert Hellinger diz assim, dentro da lei do equilíbrio: se alguém te faz algo de bom, devolva um pouquinho mais. Se alguém faz algo de ruim, devolva um pouquinho menos. Porque aquilo se equilibra e se encerra. Qual é o problema do ser humano? Ah, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, eu vou deixar para lá, e aquilo vai amargurando, né? A pessoa, a vítima, ela tem muita mágoa, né? Tanto que o câncer vem da mágoa. E normalmente as vítimas criam câncer. Por quê? Porque ela guardou aquela mágoa, né? Ela não falou, ela não se posicionou, ela não colocou aquilo para fora, mas tem dinâmicas por trás, por que ela não consegue colocar isso. Mas qual é a nossa visão profissional diante disso? Para se equilibrar aquela relação. Fez algo que eu não gostei? Fulano, e isso é uma coisa que adoece os casamentos. Vai acontecendo, vai pingando, pingando, pingando o problema, e aí as pessoas vão fingindo que aquilo não aconteceu. E vai um copinho, todo dia uma gota dentro do copo. Chega uma hora que aquilo transborda. Por isso que o dia de hoje eu vivo hoje. O problema de hoje eu resolvo hoje. Ah, você fez um negócio que eu não gostei. Aí você vai lá, fala o que você sente que você tem que falar, claro, de uma maneira respeito. A gente tem inteligência emocional, a gente vai procurar fazer isso numa comunicação não violenta, a gente vai. Por isso que o desenvolvimento pessoal e entender o que aquilo que a pessoa fez machucou em mim ou ativou algo em mim que já estava machucado, que talvez a minha mãe passou, a minha avó passou e eu nem sei, mas aí fulano fez uma coisa que parecia ser nada, mas para mim aquilo foi como se tivesse enfiado uma faca. Talvez não era nessa proporção, talvez era a sua emoção que não estava curada e por ter vindo de várias gerações estourou em você e aquilo para você é o fim do mundo. Então, às vezes, né, nos relacionamentos, a gente precisa ter o bom senso. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? É uma escolha, né? A gente vai se anular? Não, a gente vai colocar para fora que aquilo, olha, eu não gostei por causa disso, por causa daquilo. E a maior dificuldade dos relacionamentos, né, de casamentos, são a comunicação. A comunicação não violenta, a gente tem também aí o conhecimento das cinco formas de amar, que isso faz toda a diferença dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. E por que que a gente sempre acha que fulano é a nossa alma gêmea? Tem uma coisa bem simples por trás, que são as 5 linguagens do amor, a forma que cada um expressa amor. E quando a gente sabe a nossa linguagem, e sabe a linguagem do nosso parceiro, do nosso marido, da nossa esposa, 50% dos nossos problemas dentro do casamento estão resolvidos. Porque tudo é comunicação, né? Como que eu falo e ajo? Porque às vezes a comunicação, ela não é só verbal, ela tem a comunicação não verbal, né? Aqui eu estou falando de uma coisa cognitiva, mas que são os 10%, né? Que quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue conduzir isso melhor. Mas a dinâmica sistêmica, gente, ela é muito mais forte do que nós. É aquela coisa assim, eu não quero fazer, mas eu não sei por que eu faço. Por isso que nós olhamos através de um outro ponto de vista o porquê que aquele comportamento está acontecendo. E aí a constelação ela vem para fazer a gente enxergar que nós estamos trazendo dinâmicas que já vêm de gerações, né? Então, famílias, por exemplo, na minha visão, quando criança, eu achava que a minha mãe era vítima e meu pai era o cão. Por quê? Porque meu pai era agressivo e minha mãe era muda, ela não falava. E o que aconteceu dentro da dinâmica familiar? Como que eu me meti em problema? Por eu ser a filha do meio, que é sempre o desafio da vida, filhos do meio vão ser constelador. Por quê? Porque você tem muita treta e você tem um chamado para ser o filho que vai desenvolver, desenrolar os emaranhados da sua família. É o do meio, tá? Tem uma razão, qualquer dia eu conto a razão aí, por que os filhos do meio têm essa missão
de descoisar as coisas que estão coisadas. O que que acontece dentro das famílias, né? Nós, filhos, por que que a gente sai do nosso lugar de feminino, de lugar de mulher, de lugar da onde a gente devia estar? Tem lá, relação dos nossos pais. Eu vou falar da minha, tá? Então, na minha visão, a minha mãe era muda, ela não se expressava, ela era muito tímida, tinha um monte de problema ali interno. E o meu pai era o autoritário, o que mandava e desmandava, e minha mãe sempre muda. E aí eu, como filha, eu via aquilo, e aí eu batia de frente com o meu pai, então eu brigava com o meu pai, briguei com o meu pai uma vida, e eu achava que eu odiava meu pai. Por quê? Porque eu achava que meu pai era o problema da minha vida. Então, normalmente, aquele que você briga, aquele que você bate de frente, nunca é o problema que você tem. Às vezes as pessoas vêm e falam, ah, eu tenho problema com meu pai. E quando a gente vai fazer a constelação, a gente traz lá que o problema que a pessoa tem é com a mãe. Ah, mas com a minha mãe eu sempre me dei bem. Pois é, pode ser que ali que esteja o problema. Então, no meu caso, o que que aconteceu? Como a minha mãe ela era muito submissa, muito muda, ela não se posicionava, o meu pai ficava mandando e eu me colocava na frente da minha mãe para defendê-la. Então, a minha briga com meu pai não era eu, filha, criança, era eu proteger a minha mãe do meu pai. Então, nós, filhos, saímos do nosso lugar de filho para se meter em relacionamento. E aí a gente cria problema para os nossos relacionamentos. Por quê? Porque a gente sempre, lá no nosso inconsciente, quer defender o lado que a gente acha que é mais frágil. Frágil. No meu caso, minha mãe. Então, eu bati de frente uma vida inteira brigando com meu pai. No inconsciente, eu só queria defender a minha mãe, porque eu achava que meu pai era ruim com a minha mãe. E ali no fundo, minha mãe tinha muita mágoa do meu pai, mas muita mágoa. Tanto que adoecia muito, né? As vítimas, elas adoecem muito. Por quê? Porque elas não conseguem colocar para fora a raiva, o ódio, a tristeza, e aí elas vão adoecendo o corpo, né? Então, normalmente as pessoas. Vocês já viram aquela senhorinha muito boazinha, um anjo de candura, que tem doença do fio do cabelo ao dedão dos pés? E nós olhamos, nossa, coitadinha, meu Deus, pobrezinha, mas dela é tão ruim e ela ajuda todo mundo. Te convido a sair desse lugar de vítima e olhar por outro ponto de vista. Ninguém é vítima. E às vezes, Deus, a vida, está nos colocando num lugar, ou seja, nós atraímos aquele parceiro porque a gente precisa ser chacoalhado para acordar e buscar dentro de nós quem somos. Claro que os nossos pais, nossos avós, não tiveram essa oportunidade, não tem internet, não tinha conhecimento, não tinha YouTube, não tinha constelação, não tinha terapia, não tinha nada disso. Mas o nosso olhar é que a partir de nós podemos mudar. Para quem chega à consciência, é aquele que precisa promover a mudança. Às vezes as pessoas vêm falar, ah, Silene, precisa constelar meu filho está com problema, adolescente, blá, 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 blá. Ok, quem precisa ser constelado é a mãe. Sempre quando há problemas com os filhos, a primeira pessoa a ser constelada é a mãe. Por quê? Porque a mãe é a chave. Mãe constrói como mãe destrói. Então, nós mulheres temos um papel muito grande na vida, na sociedade, porque é a partir de nós que chega a vida. Então, é a partir de nós que chega a reconstrução de tudo da sociedade. Eu, como mãe, como vó, como esposa, como profissional. Ah, tem gente que fala assim, é só no nosso, Datena. Sim, nós temos o poder da criação, a nossa responsabilidade é muito maior. A função é interessante que a Andressa trouxe o seguinte, né? Quando nós olhamos que dentro de uma sociedade que a gente chama de machista, diz que a mulher tem que ser submissa. Mas aí eu vou te trazer um outro ponto de vista, tá? Uma outra perspectiva sobre o nosso lugar do feminino. O feminino, gente, ele é frágil. Isso é um fato, né? O feminino é frágil. Frágil não significa que é fraco. Pensa só, num vidro, ele é frágil, mas ele ali consegue segurar água e muitas outras coisas.
Então, não significa que ele é fraco, mas ele é frágil. Ou seja, se você bater, dependendo da força, você vai machucar. E nós, mulheres, somos criadas para ser frágeis. Por quê? Porque a função do masculino é proteger a mulher. Então, qual é a função do masculino e do feminino dentro de um casamento? O masculino é o protetor, é o caçador, é o provedor. Então, o homem, ele vai à frente. É ele que protege, porque a porrada maior tem que dar nele. Por quê? Ele é biologicamente construído para ter muito mais músculo e muito mais força, muito mais foco para ser um protetor. Vocês perceberam que o homem, né, ele tem as caixinhas, ele consegue funcionar uma coisa de cada vez, mas Deus fez isso propositalmente, porque ele precisa ter foco. Por que ele precisa ter foco? Porque imagina numa caça, se eu estou observando que alguém vai vir atacar a minha família, eu preciso ter foco para olhar e guardar a minha família, a minha esposa. Então, dentro da função da esposa e do marido, porque existe homem e mulher, é uma função. Homem e mulher é função sexual, os dois são iguais. Não existe maior nem menor. Função esposa e marido, o homem vai à frente, e aí que entra essa parte que incomoda nós mulheres. Ah, eu tenho que ser submissa? Não, você não tem que ser submissa. Por que você tem que estar atrás do seu marido? Porque se o leão vier comer, é ele que tem que ser comido, não é você. Porque você tem a missão de criar os filhos, de criar os seus, os leõezinhos. É você que tem essa missão. Até uma certa idade, esse papel é da mãe. Depois dessa idade, ela precisa entregar para o pai, e o pai precisa construir a força desse filho. Então, existem dinâmicas por trás que nos colocam nesse lugar. Então, a função do homem é estar à nossa frente. Por quê? Porque ele que tem que tomar o tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque ele é construído com uma musculatura mais forte, com um osso mais forte. Ele não menstrua, ele não entra em menopausa, ele não tem os problemas hormonais que nós temos. Então, o corpo da mulher, ele é criado para ser mais sensível e mais frágil. Isso não significa que nós somos fracas. Nós temos muita força, mas o nosso lugar, nosso papel na sociedade em ordem, melhor dos mundos, não seria nem trabalhar, não seria ser uma provedora. Por quê? Porque a função da mulher, o marido protege a mulher. Esposa, que eu estou falando de função de casal, esposa e marido. A esposa investe no marido para que ele cresça e se torne um provedor que sustente aquela casa. Somos nós que incentivamos ao marido a estudar, a buscar novas oportunidades. Somos nós que apurrinhamos, né? A gente tem um garfinho do capeta ali e a gente sabe como fazer isso. Toda mulher sabe como conseguir o que quer do marido, porque isso é uma sabedoria feminina, gente. Isso é uma sabedoria intrínseca feminina. E se você não sabe ainda, significa que você precisa aprender a olhar para dentro de você e achar essa mulher aí, que talvez tenha se perdido na profissional, na esposa, na maternidade, e você precisa achar essa mulher, uma mulher, quando ela quer, ela sabe convencer o marido. Então, somos nós que conduzimos, somos nós que conduzimos um lar, ou deveria ser. Esses dias eu estava falando, né, de uma cliente que nós fizemos um processo de tratamento, né? A gente fez muita constelação, porque ela era o homem da casa, ela ganhava mais que o marido dela, ela trabalhava igual um homem, ela pensava igual um homem, ela andava quase igual um homem, ela não tinha vaidade nenhuma, ela era o homem. E recentemente ela esteve aqui na minha cidade, né? Ela veio me contar. Eu fiquei assim chocada que ela abriu mão da carreira dela para se dedicar a ser mãe, a cuidar do marido. E ela me relatou, e eu falei, desacredito nisso. Ela falou, Shirlene, eu nunca estive tão feliz, meu marido hoje ganha 3 vezes mais, ele sustenta a casa, o nosso dinheiro rende muito mais do que quando eu trabalhava, que meu dinheiro sumia, eu ganhava muito bem, mas meu dinheiro sumia.
e eu cozinho, lavo, passo, cuido da minha casa, faço tudo, levo o meu filho, porque o filho dela hoje está jogando, por isso que ela passou aqui para o Rio, que ele foi escolhido para jogar lá no Vasco. E eu fiquei, e ela falou, Silene, eu nunca tive tão feliz na minha vida. E quando ela começou a fazer o tratamento comigo, para mim, né, isso era impossível. Eu falei, não, essa mulher nunca vai ir para o lugar dela. Mas nosso tratamento, nosso processo foi tão profundo que, de fato, a vida, claro, foi fácil? Não, ela precisou fazer escolhas, abrir mão. E foi um caminho de pequenas escolhas, mas ela sabia o quanto era necessário. E o mais interessante que ela me relatou que quando ela começou a ficar na casa dela, os filhos falavam, todo mundo fala, sua comida é ruim, vai trabalhar, você não sabe cozinhar, você não sabe cuidar da casa, você não sabe ser mãe, a gente não te quer aqui. Mas ela tinha tanta clareza do papel dela como mulher, porque a alma dela já tinha encontrado esse lugar, que ela persistiu e falou: não, eu vou conseguir fazer dar certo. E fez. Por isso que eu digo: a mulher tem o poder de criação e o poder de destruição. E ela conseguiu fazer dar certo, né? Hoje ela falou: Silene, eu nem cozinhar sabia, mas eu peguei as receitas do YouTube, eu fui lá, eu fiz, eu criei, aconteci, limpo geladeira, faço tudo o que tem que ser feito. E o meu marido hoje ganha 3 vezes mais do que ele ganhava. E ela falou assim, eu falei, mas qual é o segredo? Ela falou, invista no seu marido. Ela disse para mim, eu falei, uau, a gente vai fazer um podcast. É, essa mulher sou eu. O nome dela é Bruna. Eu até postei ela lá no meu Instagram. Eu falei, Bruna, a gente tem que fazer um podcast para incentivar as mulheres a abrir mão e ir para o seu lugar de mulher, de cuidar da casa. Eu falava isso para mim antes, quando eu estava no meu lugar de masculino, eu dava risada, né? Falei, eu jamais. Eu gosto de cozinhar. Eu sei. Silene, Oi, pode oi, falar. Emanuele aqui. Eu tô só com uma dúvida aqui, você tá falando, e eu tô. Boa noite, gente. Boa noite, pode falar. É, quando você fala que a mulher tem o poder de construir, desculpa cortar, e também de destruir. Eu tô num casamento há 13 anos. Eu tinha muito aflorado esse lado masculino, então eu tomava frente de tudo. Se um gás acabasse, eu ia lá, trocava. Uhum. E aí, depois de começar a fazer aí voltar um pouquinho aí pra dentro de mim, hoje eu tô com 3 filhos. Então, assim, hoje se acaba, eu ligo pra ele, ó, tá faltando, eu já comecei a me posicionar como mulher. E aí eu tô nesse embate, eu trabalhava sempre trabalhei por conta, sempre tive meu dinheiro e agora tô assim mais dependente dele. Isso me assusta muito, porque minha mãe foi uma mulher que foi assim e acabou que depois que meu pai construiu algo legal com ela, ele acabou indo embora com uma outra mulher mais nova. Então, o meu grande medo de deixar tudo e ficar. Porque a minha vontade seria cuidar dos meus filhos e depender dele. Só que o conflito às vezes eu acho que ele não dá conta, talvez também porque eu não deixe ele segurar as pontas. E assim, e muitas vezes eu acho que a solução seria separar. Quando você fala que a mulher tem o poder de construir, você acha que a gente é capaz sei lá, de renovar tudo sem precisar sair de um relacionamento e começar Sim. tudo de novo? Porque eu tenho 3 filhos com ele. Sim, claro, justamente porque você tem 3 filhos, não é fácil ter 3 filhos, são 3 vidas que dependem das suas decisões. Sim, eu acredito que existem muitas formas de você reconstruir isso. Eu sempre acredito na reconstrução. Fiz uma Ir constelação para. Ó, a aqui em constelação. Jundiaí contigo. Hã? Eu fiz uma Você constelação fez com você em constelação? Jundiaí, presencial. É, Ah, tá. eu participei. Eu não era Aham, constelada, mas e na época aham. eu fui o abuso. E depois da Hum, constelação eu saí muito leve. Eu saí com uma felicidade, mas a minha felicidade era que eu queria separar e ser feliz. Tipo, aí depois eu fui uhum. colocando as coisas no lugar e entendi que o abuso. E dali pra frente eu comecei a mudar muita coisa. Realmente, eram coisas que eu tava oprimindo em mim. E aí dali eu fui entendendo também, mudou muito minha vida daquela Pode constelação. participar, Foi, uma vez pode só. participar. Gente, eu falo para Uhum. vocês que o fato de Eu tava, participar pode falar, desculpa. muda muita coisa. Imagina quando a gente constela. É assim, ó, se você tem esse medo de que investir nele
Pode ser que isso aconteça porque aconteceu com a sua família, você precisa quebrar esse padrão, porque de fato realmente pode acontecer, se você não fizer intervenção. Se já aconteceu com a sua mãe e você tem medo, normalmente tudo que a gente tem medo a gente atrai, a E gente as precisa outras curar. mulheres e as outras mulheres, até porque na constelação eu fui o abuso. E Abuso. realmente as mulheres da família são as mesmas histórias, elas se repetem. Você precisa quebrar esse padrão, né? Você precisa olhar para isso, tratar, porque normalmente tudo aquilo que a gente tem mais medo é aquilo que a gente atrai. A gente devia ter medo de ganhar um Pix, né? Ai, que medo de ficar milionária. Ai, que Medo de medo. cair um Pix na minha conta e eu não precisar devolver. Então, isso a gente devia ter medo, mas não tem, né? E lá no inconsciente, normalmente, tudo que a gente tem medo é o que a gente atrai. Então, se você já sente isso, faça o seu processo para que, de fato, você encerre e reconstrua esse casamento. Sim, existem relações que se encerram e precisam cada um seguir o seu caminho, sim. Mas eu acredito que Isso sempre a é minha dúvida possível. é essa. Não, Quando que se sabe quando quando ele se saber, encerra? quando você já se curou. Para você encontrar o seu relacionamento dos sonhos, você precisa ser a sua versão dos sonhos. Você precisa ser a sua própria cura. E uma mulher curada, ela cura o marido. Uma mulher curada, ela cura o lar. Então, o primeiro passo, invista na sua cura. Você curada, aí sim você vai enxergar esse relacionamento por um outro ponto de vista. Aí sim você vai tomar a decisão consciente de que se realmente isso faz sentido para você ou não faz mais sentido para você. Mas emaranhado, sem estar curado, sem ter olhado, quebrado padrões de relacionamento, normalmente você está só vivendo dinâmicas inconscientes. Você não é você, as suas escolhas não são suas, são de um sistema. Então, mesmo que você decida não continuar, talvez essa escolha não tenha sido com a melhor sabedoria. Gente, e a maioria hoje, né, na sociedade, as pessoas pensam assim: não deu certo, eu separo, vou ver minha vida, vou cuidar dos meus filhos e pá. Vocês sabem que a maioria dos casos de problemas com crianças e jovens, né, e vão passando de gerações, são famílias que crescem sem o pai. Então, na visão da mulher, eu dou conta, e sim, ela dá conta, não estou dizendo que ela não dá conta, eu sou mãe, eu sou mãe, pai, mas a desordem que ela vai trazer para esses filhos é muito grande, é muito grande. E a conta vai chegar, gente, a conta vai chegar, e a hora que chegar, às vezes você vai ter que parcelar no crédito, e aí que Deus te ajude, porque se ela vem no Pix, e você não tem, você vai ter que rebolar. Às vezes você pode parcelar no crédito, ou seja, você vai se lascar por muito tempo na vida. A vida cobra, gente. Então, essa questão de relacionamento é algo muito sério, muito sério. A gente, antes de tomar a decisão de encerrar esse ciclo, a gente precisa ter tentado. E sempre quando a gente. E para encerrar, né, como eu já falei, precisa ser encerrado com amor. O que é encerrar com amor? Encerrar com respeito e com admiração ao parceiro. E se a gente não resolveu, a gente vai encerrar com raiva. E aí esses filhos vão trazer aquilo que não foi resolvido, né? Ou adoecendo, ou indo usar droga, ou criando outros problemas. Então, nós, mães, temos uma grande responsabilidade. Aliás, a maternidade é o que nos traz mais karma na vida, né? Para quem acredita em karma, ou seja, eu estou aqui para pagar os meus pecados, eu não preciso ter sido um assassino, alguém ruim em outra existência. Simplesmente, se eu fui uma mãe que não consegui cumprir a minha função de conduzir os filhos e de abrir os filhos para o pai, às vezes já é o maior karma que eu tô lascado, né? Às vezes tem gente que fala assim: nossa, acho que eu joguei pedra na cruz. Não, talvez você só não tenha assumido o seu papel de mãe, de esposa, de mulher, na ordem que foi te colocado. E aí a conta chega. Então, eu acredito que sempre há oportunidade de curar. Curou a mulher, e aí
abriu oportunidade para o homem evoluir e curar. Não quer? Ok. Aí é uma escolha consciente, aí sim, segue o caminho, porque ninguém vai ficar vivendo uma relação que o outro é, não quer se mexer. Mas toda mulher que se coloca para se mexer, ela altera o sistema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma mulher, né, tá ali, família, tá todo mundo acima do peso e ela decide que ela quer emagrecer, é ela que faz a comida. Se ela tem uma postura, ela vai falar: todo mundo vai emagrecer junto, porque sou eu que faço a comida, eu quero todo mundo saudável e todo mundo vai fazer junto. É uma Isso é verdade. postura. É ela que muda, porque ela que alimenta. Ela que tem o poder de trazer a comida para o lar. Ah, não, mas eles não querem. São crianças? Sou eu sei que está errado. Eu sei que é comida. Eu sei que o sobrepeso é um problema. Então, se eu tomei a decisão, eu mudo todo mundo. Eu boto todo mundo para correr. É uma engrenagem, gente. Pensa um relógio. Nós, mulheres, somos uma engrenagem da família. A engrenagem do relógio não tem um dentinho? Um monte de dentinho. Quando eu mexo, todos os outros que estão em volta vão se mover. É lei da física. Não tem como, se eu, mulher, começo a me mover, se eu começo a olhar para mim, se eu começo a promover mudanças internas, tudo à minha volta muda. Lei da física. Então, não tem como dar errado. Se eu movo, tudo vai mover. Aí tudo depende de como eu movo, qual é a velocidade que eu movo, quanto eu sei comunicar essa mudança, o quanto eu estou nesse processo de evolução e de autoconhecimento. Então, principalmente quem tem 3 filhos, os filhos precisam do pai. O homem, o masculino, é o que dá limites. Por isso que hoje a gente vê aí uma geração sem limites, no excesso, porque é a função do masculino colocar limites, ordem. Não é não. E quando a gente tem um lar estruturado, a gente cria cidadãos para a vida, né? A gente atua na sociedade, porque nós temos uma responsabilidade social também. Interessante que eu ouvi uma frase num podcast que eu não tinha pensado por esse ponto de vista, né? O que é uma sociedade? Uma sociedade significa que todos nós somos sócios de uma grande empresa, a vida. Então, o que você faz aí do outro lado do mundo afeta aqui em mim, isso é um sistema. Então, quanto mais mulheres estiverem no seu papel do feminino, cuidando dos seus filhos, e eu digo que são abençoadas mulheres que abrem mão da sua carreira para criar aquilo que é mais importante na vida, isso a torna uma grande mulher. É fácil abrir mão da carreira para cuidar de filhos pequenos? Claro que não, é uma decisão desafiadora, mas exige uma humildade. E parabéns às mulheres que conseguem fazer isso, porque hoje eu não fiz isso na minha juventude e eu colhi frutos amargos por não ter feito isso. Eu tive que fazer muito processo interno para eu conseguir lidar com os arrependimentos, as frustrações, de não ter sido uma mãe presente. Então, por isso que eu digo hoje, se há possibilidade, invista naquilo que é essencial da vida. Filhos. Eu não pude fazer isso, então eu tive que correr e investir muito em reparação para que eu conseguisse hoje ter paz com os meus filhos, né, e ter um neto, porque senão nem isso eu teria, nem gerações futuras eu teria. Tamanho os traumas que eu causei nos meus filhos por não estar ali como mãe, né? Estava presente, estava ali fisicamente, mas a minha alma não estava ali. Estava sempre preocupada com o trabalho, sempre vivi no excesso do trabalho. Uma coisa que eu julgava o meu pai e fiz o mesmo. Tudo que a gente julga, a gente faz. Aquilo que a gente condena, né? Em alguma área da vida. Então, se você abriu mão para cuidar dos seus filhos, eu digo que você realmente é uma mulher muito forte. Invista nisso, invista no seu crescimento. Eu posso ter meu dinheiro. Existem formas de você trabalhar que você pode ter seu dinheiro, trabalhando menos, sendo uma terapeuta, cuidando de pessoas, criando a sua agenda, vendendo algo pela internet. Existem formas de você conseguir conquistar o seu dinheiro, mas você não vai ser mais a provedora da casa, mas você vai ter seu dinheirinho ali, não tem nada de mais nisso.
mas eu criei eles no salão. Só que agora com a terceira, o primeiro consegui, o segundo, com mas a 3 filhos terceira já eu não até dá. adoeci, eu tive pneumonia Não, não dá. recorrente, aí eu falei, tem Escolha alguma ser coisa mãe. errada, tem Escolha alguma ser coisa mãe. errada. E isso é um conselho que hoje eu daria para qualquer mulher que me perguntasse. Pela minha história, pelas dores que eu tive que tratar, curar e investir em mim, de inúmeras terapias que eu precisei investir em mim para curar. Saiu mais caro. A conta chega, gente, para todo mundo. Então, às vezes, Sim, a gente olha as pessoas numa idade avançada, sozinhas, e a gente fala, nossa, que filho ruim, nossa, esses filhos são maus. Será? Tudo é a tem um ponto conta. de vista diferente, né? E eu acho que se a gente pode plantar isso, plante, gente. Se tem mulheres que podem abrir mão ou vão fazendo isso de uma forma gradual, a Bruna foi fazendo isso de uma forma gradual, né? Abrindo mão ali até que ela decidiu. Façam, gente. É a escolha mais assertiva da vida. Tudo passa, mas aquilo que você deixou de fazer, né? E essa é a maior dor de todo ser humano no leito de morte. Tem até a música, né? Eu podia ter amado mais, brincado mais, cuidado mais com os meus filhos, com as pessoas que de fato eu amo, né? Gente, o trabalho vai passar para todo mundo. O trabalho passa, a família não, os filhos não. Então, mulheres, escolham cuidar daquilo que é essencial, a sua família. Invistam no marido. Vai fazendo de uma forma gradativa, vai incentivando. Nós mulheres temos o poder de criar, né? Dizer para eles: nossa, como você é um homem protetor, como você é forte. Mesmo que naquele momento que a gente esteja falando ainda não seja verdade. Aí entra a lei da atração. Eu já estou declarando aquilo que eu gostaria que acontecesse, mesmo que naquele momento ainda não é verdade. As palavras têm poder, né? Eu costumo dizer que nós, mulheres no Clube da Luluzinha, a gente se junta para falar mal de homem. E os homens se juntam para falar de 1 milhão de coisas, mas eles não estão falando mal de mulheres. É E nós temos verdade. esse grande problema de ficar ali, falar, então, imagina nós incentivarmos ao nosso marido, né? Nossa, o seu trabalho, você é um cara tão atencioso, tal, que tal você enviar currículo, buscar novos caminhos e fazer uma faculdade? Olha essa daqui que eu encontrei para você, olha esse curso aqui. E vai enchendo o cara de informação. Olha isso aqui, você pode ganhar mais, olha isso aqui. Nós, mulheres, temos esse poder, a gente sabe como fazer isso quando a gente quer. Então, isso que eu digo que é uma mulher sábia, incentivadora. E por muito tempo eu não fui sábia, tá, gente? Eu fui tola. Eu pisava no meu marido que hoje eu olho para quem eu fui, eu falo, Jesus, ainda bem que existe transformação. Porque. E meu marido teve muita paciência, né? Porque eu não teria a paciência que ele teve. Mas por Deus, sempre tá tudo certo. Você vai encontrar a pessoa que é aquela que você precisa para evoluir. Então, tive que investir em muita terapia, viu, gente? Bom, caiu algumas fichinhas aí para vocês? Como que foi aí? Caiu orelhão, ficha? Meu tempo era de orelhão, né? Fazia assim, caía 1 minuto da telefônica. Às vezes está caindo a Uhum. orelha inteira. Abriu aí, expandiu para vocês. Como que vocês podem ter o relacionamento dos sonhos, sendo você a mulher dos seus sonhos? Qual que é a sua melhor versão? Quem é a sua melhor versão? Quais comportamentos que você pode mudar? Como que você pode melhorar a sua comunicação no seu relacionamento? Como que você pode entender como o seu marido se sente amado? Isso é um grande problema dentro dos casamentos. A gente traz aí, né, tem um teste que eu aplico que chama-se as 5 linguagens do amor. Por quê? Porque às vezes você se sente amada um tempo de qualidade, ou seja, para você se sentir amada, você quer que seu marido, quando ele esteja com você, ele esteja com você. E aquele momento que ele está ali, seja 1 ou 2 horas, 3 horas, está ali, aquilo para você se sentir amada. Ou o contrário,
Então, entender as linguagens do amor, entender como o outro se sente amado, é o que melhora os relacionamentos, né? Os filhos, por exemplo, eu tenho uma filha que ela gosta que eu faça as coisas para ela. É assim que ela se sente amada. Mas eu demorei para entender isso. Então, eu fazer ela se sente amada. E o outro filho gosta que eu ligue, que eu incentive ele, que eu traga, a gente chama de palavras de afirmação. Então, os filhos também têm formas de amar diferente. E a gente precisa entender essas linguagens, porque senão a gente fala em japonês e o outro está falando em coreano. E aí, né, sempre quando eu vou tratar casal, é interessante isso. Porque aí o cara sempre fala, porque o homem é prático e objetivo, mas eu faço tudo o que ela quer, eu faço tudo para ela e ela sempre está insatisfeita. Aí eu vou perguntar para ele, mas você sabe como que ela gosta de ser amada? Não, eu faço isso, isso, isso. Mas será que é assim que ela se sente amada? Aí o cara pensa, eu falo, talvez isso seja a forma que você se sente amado, mas não é a forma que ela se sente amada. E aí dá aquele boom, e aí eles conseguem conversar e entender, entrar no acordo. Poxa, eu me sinto amado quando você vai lá e lava uma louça para mim. Mas é a minha forma de se sentir amada. Ah, e aí o marido se sente amado quando você admira ele. Nossa, como você é isso. E você vai exaltar as coisas que de fato são verdades, né? Nossa, como você faz isso bem, como que você faz isso bem. Aquilo para ele já se sentiu amado. Então, entender a linguagem do relacionamento é extremamente importante, mas a gente se sente com a alma gêmea quando os dois têm a mesma linguagem do amor. Aí a gente se sente alma gêmea, porque eu não preciso me esforçar fazer aquilo que eu não faz sentido para mim. E aí os dois gostam das mesmas coisas. Então é espontâneo. Quando você conhece aquela pessoa, e você fala, nossa, minha alma gêmea. Porque normalmente, às vezes, o casal tem a mesma linguagem do amor, dentre as 5, né? Que é palavras de afirmação, atos de servir, tempo de qualidade, presentes, né? Tem gente que para ele, se ele ganha um presente, não é o valor, é o ato. Já sentiu que se ama. Tem gente que gosta de ser abraçado. Ah, você vai lá dar um abraço para ele, aquilo já é o suficiente para se sentir amado. Então é muito importante a gente entender isso. São tudo conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? Sobre treinamento, sobre desenvolvimento, enfim. Tudo isso tem muita coisa para ensinar, mas acho que o nosso horário já deu. E eu acredito que a cabecinha de vocês já está explodindo, que vocês já estão trazendo para a consciência, para a responsabilidade, onde eu estou errando que eu posso melhorar. Essa tem que ser a pergunta. Quando algo acontece externamente, a sua pergunta nunca é: Fulano fez isso comigo. Não, a pergunta adulta é: isso aconteceu porque eu preciso melhorar no quê? No que eu tenho esse comportamento? E aí você começa a evoluir. Por quê? Porque você vai olhar para você e tratar você. E aí você começa a ser o amor da sua vida. Se eu me amo, eu atraio alguém na mesma frequência. Agora, se eu não me amo, não me cuido, não me respeito, não me admiro, como que eu vou exigir do outro que faça isso comigo? Então, tudo começa por mim. Se eu quero ter um relacionamento saudável, um relacionamento íntegro, de respeito, eu preciso respeitar os meus limites. É interessante que as pessoas que sofrem sejam abusos físicos, abusos morais, abusos verbais, elas se tornam abusivas, elas não conseguem colocar limite e ela cria um problema para ela. Então, tudo tem uma consequência. E a gente tem sempre que olhar, o externo me trouxe o quê? O que eu preciso mudar? Qual atitude que eu preciso? Qual comportamento eu preciso ter? Tá? Então, esse é sempre o nosso
olhar aqui. Se eu posso participar da constelação sendo lésbica. Claro, isso não interfere em nada, querida. Nós olhamos a vida por outra perspectiva, tá? O fato de você ter essa dinâmica, porque eu tenho um filho que é gay, é casado, casou, registrado, então é um olhar que nós temos de desordem. Por quê? Porque alguma coisa ali espiritual, física, nós não achamos que isso é doença, nós não queremos tratar, nós não queremos curar, mas nós queremos que a pessoa se encontre dentro de si. Então, para o meu filho, foi um processo bem dolorido para ele conseguir se enxergar dentro de quem ele era, né? E entender a missão dele, o que ele veio quebrar ali de tabus, de questões familiares, sistêmicas, religiosas. Então, com todo respeito, com todo amor, todos são bem-vindos e não tem problema nenhum, tá? Pode participar, sim, é um grande prazer. Você, independente da escolha, independente da religião, eu sou de base cristã, toda a minha família é de pastores. Então, o meu conhecimento da vida é da religião evangélica. Mas hoje eu já quebrei paradigmas, tabus sobre muitas coisas que eu acreditava e questionava, não fazia sentido para mim, e eu encontrei respostas que hoje fazem mais sentido para mim. Mas eu respeito todas as religiões, acredito em todas, estudei várias, participei de várias, então hoje eu me considero uma pessoa espiritualista cristã. Por que cristã? Porque eu acredito na história de Cristo, eu vejo hoje a história de Jesus como amor incondicional. Ele veio nos ensinar, quando diz lá na igreja, aceita Jesus, aceita o amor incondicional, não coloque condições, não julgue, simplesmente aceite o amor, que é a base da constelação. Amor é aceitação. E Jesus, para mim, é a mesma coisa. É a aceitação. E ele foi um grande mestre e um grande treinador, coach, que está aí há 2000 anos, treinando pessoas. Mas ainda há muitos tabus. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Eu tenho, Sirlene. Pode falar. Eu sou viúva há 1 ano e meio. E na viuvez existe uma diferença para retomar um sistema de relacionamento. Não é Olha, igual das outras pessoas. você encerrou, né, um ciclo ali, porque a vida encerrou. Mas se você deseja, é sempre bom reconstruir. É sempre bom que nós não estejamos sós. Por quê? Porque relacionamento é crescimento. Tem gente que não quer casar, não quer se relacionar, não quer. Por quê? Porque ela tem resistência a se desenvolver. Por quê? Porque ela entrou na zona de conforto, né? Ah, minha casa, não preciso de nada nem ninguém. Ela não quer se desenvolver e tá tudo certo. Não tem certo nem errado. Se aquilo ali é o que, se ela se sente bem, ok. Mas eu acredito sempre no relacionamento, no casamento. Estou viúva, ainda estou jovem, tenho uma vida. Você falou que você tem 50 anos. Se abra para novos amores. Eu acho que é sempre uma oportunidade de crescer, de ver a vida de outras possibilidades. É uma oportunidade que a vida te dá de renascer, né? Inclusive na relação. Eu acredito sempre em novas possibilidades, tá? Não tem certo e nem errado. Ah, isso aconteceu. Ok, fiquei viúva. Às vezes tem padrão de família que os homens morrem cedo e as mulheres A minha continuem. tem. Então, A é minha um tem de padrão. viuvez. Eu fiquei viúva no dia 7 de dezembro e a minha irmã no dia 8 de dezembro. E aí eu fui analisar, nós temos um padrão de viuvez que eu preciso ainda constelar sobre Você isso. precisa para não matar o próximo. Porque acontece, né? Se você atrai homens que, se dentro do seu, você vai atrair homens com essa data marcada, né? Interessante. Que já Então, vieram. aquela história da Mas, viúva negra tem um é, fundamento, então os filmes têm tem fundamento. fundamento, claro. Você vai atrair homens que vão embora antes da hora. Mas quem vai sofrer é quem foi ou quem ficou? Quem fica? Quem fica é o que mais sofre.
Então é você que está atraindo um padrão de sofrimento. Importante olhar, tá? Tá legal. Bom, gente, tem muita coisa sobre relacionamento para a gente falar. E eu espero que isso tenha clareado a mente de vocês, para que vocês possam buscar o seu próprio conhecimento. Ah, a Andresa perguntou, qual é o caminho, né, que eu estou perdida, e começo a me encontrar? Gente, para mim, o caminho não é acadêmico, não é fora, é sobre mim. Sempre autoconhecimento. Quais são as minhas raízes? Quais são os meus padrões? O que aconteceu na minha história? Então, eu, como uma professora de constelação, eu vou dizer, todo mundo devia aprender constelação. Por quê? Porque ele é um conhecimento para a vida. Ah, mas eu não quero trabalhar com isso. Ok. Se você já corrigir você, corrigir o sistema, ajudar o seu marido e ajudar os seus filhos, você já está salvando o mundo, porque você salvou as pessoas mais importantes, da sua responsabilidade. Você já está a serviço da vida, você já fez muito. Então, eu acredito sempre que todos deveriam conhecer, fazer curso de constelação, entender a constelação, porque dentro de todas as ferramentas, na minha visão, é a que mais se aprofunda em você mesmo. E eu acredito que o segredo da espiritualidade é quanto mais eu me conheço, mais eu me conecto com Deus amoroso. Porque senão eu vou ficar na superfície me conectando com Deus punitivo. O Deus que vai me matar, que vai me levar para o inferno, que vai me acusar, que vai isso, que vai aquilo. Eu não acredito mais nesse Deus. Porque eu acho que Deus é amor, e amor é aceitar tudo como foi. Deus não nos criaria simplesmente para se fu e pagar boleto na vida. Tem uma função. E para você conhecer essa função, você precisa se conhecer, conhecer o seu papel. E é um caminho espiritual para mim, constelação é um caminho espiritual, porque eu vou fuçá-la nas minhas raízes, eu vou descobrir coisas sobre mim dentro da constelação ou falando com os meus familiares. Então, para mim, o convite é: faça o curso de constelação, seja um constelador, seja uma pessoa que transforma a sua vida. Eu acredito que sai mais barato, e você vai ganhar mais tempo quando você se torna o seu próprio mentor. Claro, é um processo, é uma oportunidade. Eu dou curso, eu vou abrir uma nova turma e vocês podem começar fazendo as sessões individuais, se abrindo para isso, começar a tratar a vida e depois entrar em uma formação e, de fato, transformar a vida, tá? Mas se quiser trabalhar com isso, melhor ainda. Mas se não quiser, o investimento, o conhecimento vale muito a pena. Eu não entrei em constelação para trabalhar. Nunca pensei nisso. Eu sempre fui empresária, sempre tive negócios. Nunca pensei na minha vida em ser terapeuta, em atender pessoas, em ouvir pessoas, em cuidar de pessoas. Isso nem sonhava que eu poderia, tamanho desafio que eu era comigo mesma, né? Então, se eu pude me curar, qualquer pessoa pode se curar, independente do problema que ela tem. Constelação é mais que só relacionamento e dinheiro. A gente constela transtornos mentais, saúde, órgãos, 1 milhão de coisas a gente tem para constelar na nossa vida. E se a gente for investir tudo isso em constelação, sai mais barato fazer o curso. É isso que eu sempre digo para os meus alunos. Gente, eu vou só fazer uma breve meditação, tá? Para vocês que ficaram aí, para a gente fechar aqui, tá? Depois vocês podem me chamar, se ficou com dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp, pode agendar a sua sessão, marque a sua constelação. Quinta-noite a gente tem sessão de constelação, tá? Qual é a diferença de constelação? Para participar de constelação, você tem que estar em estado de presença, sentado, com câmera aberta, num lugar tranquilo, porque ela é uma sessão de terapia, só de participar já movimenta a tua vida, tá? Então a gente vai ter quinta às 8 horas da noite. E eu tenho uma outra para fazer que eu ainda vou decidir o dia que vai ser e o horário, que eu estou me encaixando aqui nos meus horários para fazer. Mas assim que eu aviso lá no grupo, tá bom? Quinta que você fala é amanhã? Amanhã é quinta. Parece para mim tão bom. É amanhã é quinta. Não, só para me Silene, programar. Às 8 horas. Tá.
Tá tá? ótimo. Silene, deixa eu Normalmente, fazer só uma toda pergunta. quinta, toda quinta eu vou ter, Tá. quinta-noite, tá? Em relação ao curso, você vai publicar no grupo as datas e como funciona? Sim, eu vou Então tá colocar bom. lá no grupo. Do curso de É, constelação, que você dá o curso mesmo. eu dou curso de constelação, dou curso de treinamento. É que o meu curso, o que que eu entendo como profissional? Que alguém só leva outra pessoa onde já foi. Então, o meu curso, ele é focado em autocura. Então, a gente vasculha, trata as emoções, trata um monte de coisas aqui dentro, porque quando você for atender, você sempre vai atrair o cliente que você já superou aquela questão. Então, um Hum, constelador, quanto mais cura ele promove a ele, mais ele está apto a conduzir qualquer tipo de problema. Então, a minha formação ela é diferente do que tem no mercado, porque eu sou focada em tratamento. Porque o meu primeiro olhar é tratar. Aí, depois que você trata, aí você vai começar a treinar, você vai começar a atender, você vai começar. Eu treino, né? Eu sou professora e treinadora. Então, eu boto o no meu, campo de batalha. Hã? o meu interesse é o curso. Eu fiquei muito apaixonada depois da. Eu fiz um curso, comecei com Reiki, aí fiz Reiki, fui fazendo, fiz terapias holísticas, e aí a constelação é uma coisa que eu tô namorando faz muito É, tempo. constelação é um divisor de água, gente. Esse conhecimento muda a vida de todas as pessoas. Então, logo eu vou abrir aí, Tá eu estou bom, eu no vou momento de acompanhar. reformular. Eu estou no momento de reformular muita coisa, porque o trabalho era a minha prioridade na vida. Então, há um ano e meio, eu quebrei a coluna, o universo falou assim para mim: para, calma, que você tem outras prioridades. Então, eu estou me reorganizando sobre as minhas prioridades. Hoje, o trabalho não é mais a minha prioridade. Então, eu estou reorganizando o meu tempo para eu me dedicar a isso no tempo certo e dedicar à família, às outras coisas que são importantes para mim. Então, a gente vai fazer assim, ó, vamos fechar os olhos. Eu vou pedir que vocês inspirem pelo nariz, só pelo nariz. Puxa e solta. Isso. Eu vou fechando esse campo, passando uma corrente dourada, colocando uma pirâmide de cristais, onde cada um agora entra dentro dessa pirâmide e se vê dentro dessa pirâmide, desses cristais, eles se tornam um espelho. E você vai olhando para cada área da sua vida e observando se você está na ordem em cada área, em cada papel da sua vida. E quando você vai observando, vai te trazendo clareza, muita clareza sobre quem é você, sobre sua missão, sobre seu propósito, sobre o porquê que você está aqui nessa noite, qual é o chamado que a sua alma tem. E você vai se permitindo se conectar com essa informação. Pode ser que ela venha agora, pode ser que ela venha em algum outro momento. Sempre o primeiro passo é dar permissão. E aí eu vou pedir para que vocês abaixem a cabeça. Quem sentir no coração vai dizer: eu me permito, eu me permito, eu me permito. Eu me permito, eu Quando me permito, você eu dá me essa permito. permissão, você está se abrindo para um novo olhar sobre a vida. É como se você trouxesse oportunidades de fazer downloads. Downloads que virão dentro do seu sistema familiar, dentro daquilo que Deus tem a falar no seu coração. E você se coloca para receber o amor que cura e o conhecimento que liberta. E você vai inspirando e vendo agora uma luz muito branca, muito branca, muito branca, clareando.
clareando seus pensamentos, clareando seus pontos de vista, clareando a sua rigidez, clareando o seu medo, clareando o seu fracasso, clareando as suas fraquezas, clareando a sua vergonha, clareando os seus limites e trazendo um olhar de amor para você, para a tua alma, para o teu corpo, para as suas decisões. Todos os dias nós fazemos pequenas decisões que nos trouxeram a viver a vida que a gente tem hoje. Mas a gente permite ao Criador nos mostrar novos caminhos, novas possibilidades, abrindo portas, para que a gente se conheça, se cure, se ame e se respeite. Vai respirando. Isso, eu agradeço, Deus, por poder promover aquilo de mais essencial que eu tenho, transbordar. Porque eu sei que através do conhecimento que almas são tocadas, que pessoas se encontram e que tudo pode começar a mudar. Obrigada por me trazer essa oportunidade de me fazer enxergar além daquilo que eu vejo. Obrigada por essa quarta-feira, obrigada por esse grupo, obrigada por as pessoas que estão aqui. Me coloco como um instrumento que eu possa ser luz para quem está no escuro, não encontrando o caminho. E que eu possa ser a chave para quem precisa abrir portas. E que eu possa ser o carro para aquele que está cansado. E que eu possa ser o colo para acolher mulheres que desejam viver a sua plenitude, o seu poder maior e colocar prioridade naquilo que é essencial, a vida. E a gente inspira, agradece. E, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui para que eu possa cumprir a minha missão de levar esse amor. Gratidão, né? Amanhã a gente está e terão outras oportunidades. O grupo está aberto. Gostaria que vocês trouxessem insights. É muito importante essa troca, porque uma das coisas que mais acontece em grupo de constelação é quando a pessoa vem, ela só recebe e ela não devolve. Lembra que eu disse que Bert Hellinger nos ensina a lei do equilíbrio? Quando eu recebo algo bom, eu devolvo algo um pouquinho melhor. Eu acredito que eu dei a minha alma aqui para vocês. E se vocês puderem colocar lá no grupo o depoimento de vocês sobre tudo que vocês receberam aqui hoje, eu digo, foi da minha alma, do meu coração, para contribuir com o crescimento de vocês. É assim que a gente muda o mundo, mudando o nosso mundo. Eu tenho esse chamado, essa missão aí. Gratidão, tá bom? Depois eu vou postar lá no Instagram, quem puder compartilhar, comentar. O feedback de vocês é muito importante para mim, para que eu continue sendo desafiadas nos meus limites, nos meus desafios de estar aqui, de não enxergar, de não conseguir ler o que vocês escrevem aí. Eu tenho uma deficiência visual e para mim é um desafio estar aqui. Toda vez é uma grande superação, que eu preciso trazer da minha fraqueza a minha força e enxergar com olhos de além. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Beijo, Tchau. boa noite, gratidão. Obrigada.